Meus amigos e minhas amigas, é um prazer imenso estar aqui com vocês por mais uma vez para gravarmos aquele episódio predileto. Nós sabemos que o TendaCast é um dos podcasts que mais tem viralizado cortes aqui dentro do nosso estado do Espírito Santo. E hoje nós estamos recebendo aquele convidado de honra, aquela pessoa que está sempre com a gente, e é um prazer imenso estar aqui. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero que você aponte a câmera do seu celular aí para esse QR Code que está aparecendo na sua tela e você será direcionado lá para a nossa página oficial do Instagram. Eu quero pedir você a sua colaboração, você que ainda não segue a nossa conta, que você possa seguir a nossa conta, começar a compartilhar o nosso conteúdo, começar a comentar nos vídeos. E você seguindo a nossa conta, você vai ficar por dentro dos vídeos que a gente posta. Nós temos postado mensagem e temos recebido mensagem de várias pessoas. Pessoas com quadro depressivo, pessoas que estavam no fim, pessoas que não conseguiam mais acreditar. E devido às mensagens que nós temos entregado, as pessoas têm testemunhado que a mensagem serviu de impulso, serviu de impacto, que a mensagem chegou no momento certo, que a pessoa precisava ouvir, e tem pessoas contando testemunho do que Deus tem feito. Então, me ajude, aponte a câmera do teu telefone diretamente para esse QR Code que está aparecendo na sua tela, começa a seguir a nossa conta, começa a compartilhar nos stories, no WhatsApp, no status, e deixa Deus te usar de uma forma poderosa. Estou recebendo ele aqui por mais uma vez, meu amigo missionário Cauê de Andrade. Como é que você está? Pastor, com saudade, hein? É um prazer estar participando mais uma vez aqui do TendaCast. É um privilégio poder ter esse tempo de mesa com o senhor. E eu creio que será um tempo de mesa muito proveitoso, tanto para nós como para aqueles que estão nos assistindo. Eu acho que Deus tem algo extraordinário para liberar no nosso meio. Muito forte. Nós estávamos com saudade, Cauê, de te ver. Cauê sempre elegante. Hoje ele veio acompanhado, né? Companheira de honra, tá? Minha Não está esposa. aparecendo para vocês, mas ela está aqui no cantinho. Tá aqui a Nicole. irmã Nicole, cantora. Ó, você que precisa aí de uma cantora pro teu evento, tem a irmã Nicole, hein? Depois só entrar em contato com o Cauê aí, vocês que já têm o contato do Cauê, vocês que já seguem o Cauê, corre lá, porque tem algo aí que o Cauê vai apresentar e o Brasil e o mundo vai conhecer, hein? Precisar de uma cantora, tem a nossa irmã Nicole, que tá aí fazendo missão junto com o Cauê, andando por todo o Brasil. Cauê, tô muito feliz de você chegar aqui por mais uma vez, você está com a gente, é um prazer imenso sempre te receber, e você sabe que aqui você já não é mais estranho, você é de casa, né? Amém. Aqui você tá morando mais no Espírito Santo do que em São Paulo, e a gente fica muito feliz. O povo capixaba é um povo que ele recebe mesmo. Quando o povo aprende a gostar de alguém, o povo gosta mesmo, o povo compra a briga, se tiver problema, entra no problema. E o povo capixaba, você sabe que te ama. É um prazer estar contigo. Meu amigo, como foi para chegar até aqui? Foi tudo bem? Pastor, tranquilo, entramos na nave com o Paulinho dirigindo. Gente, o pastor tem um motorista aqui, top. Passa até foguete. Nem o Elon Musk criou uma nave tão rápida quanto o Paulinho. Eu já venho dormindo que é mais tranquilo. É mais tranquilo, né? Você não se emociona Não tanto. se emociona, né? Mas o Paulinho é muito gente boa, vem ao caminho todo conversando e chegamos aqui tranquilos, seguros, graças a Deus. O Paulinho é uma benção, ele Benção é uma demais. benção de Deus. Cauê, hoje, essa entrevista que nós iremos aqui gravar, né? Que nós vamos aqui passar por alguns assuntos, a gente separou alguns temas esses que são polêmicos, né? Temas que a gente vê, né, muitas pessoas comentando, e hoje um desses temas é sobre o homem que conquista as coisas, né? O homem, tem homem por aí que ele tá do lado de algumas mulheres, ele vive o seu relacionamento, ele tem uma pessoa hoje. Uhum. E quando ele começa a crescer, a atitude dele, o comportamento dele, a personalidade dele, ela é revelada. Ela diz realmente quem é. Porque tem gente que a gente conhece através do poder. Tem gente que a gente conhece através do momento que ele senta na cadeira. Então, isso aí é fato. E hoje, dentro do nosso país, nós vemos que várias pessoas não tinham nada e o homem, para poder ter sucesso, ele precisa de ter a sua companheira. O homem de sucesso, ele tem uma grande mulher do lado, não atrás, do lado, né? E esse papel da mulher é um papel fundamental, tanto ministerial,
quanto pessoal, quanto empresarial. Esse papel da mulher na vida do homem é um papel que ele tem uma função que o próprio Deus, ele deu uma função para a mulher, tá do lado do homem. E o que você acha do homem que cresce e abandona a mulher que teve com ele no momento do crescimento? Pastor, o senhor falou algo interessante, que tem gente que muda com o poder. E muita gente tem essa perspectiva de que as pessoas mudam com o poder. Mas eu acredito em algo diferente. Eu acredito que o poder não muda ninguém. Uau, Eu acredito que o poder só revela quem as pessoas são. verdade. Tem gente que diz assim, ó, fulano ficou rico e mudou. Mentira. O dinheiro só revelou quem ele já era. Quando ele não tinha nada, ele sempre estava do meu lado, sempre era meu amigo, sempre conversava comigo. Lógico, ele precisava de você. Uau. Agora que ele tem dinheiro, ele sente que não precisa mais de você. Porque dinheiro, poder, fama não muda ninguém. Só revela e realça quem as pessoas verdadeiramente Uau. são. Então eu aprendi um segredo. Conhecer as pessoas dura tempo. Porque o tempo vai colocando as pessoas em posições diferentes. Tem gente que muda. Aliás, tem gente que se revela dependendo da posição. Se ele está por baixo, ele é gente boa, ele é legal, Eita, ele é já parceiro. peguei. Mas agora, se ele está por cima, se ele está bem, ele ergue o nariz, ele se acha melhor que os outros e ele pisa nos outros. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes a gente tem que testar algumas pessoas para saber quem elas realmente são. E quanto a esse tipo de homem, pastor, a gente vive um grande problema no Brasil, que são os casamentos. Hoje o índice de divórcio no Brasil é muito grande. Tanto da parte de mulheres, quanto da parte de homens. Eu conheço várias pessoas, tanto homens como mulheres, que enquanto eram pobres, eram casados Uau, com uma pessoa, sim. amavam a pessoa, aí enriqueceu, ganhou dinheiro, deixou de amar. É estranho, eu acho muito estranho. Inclusive, esses dias eu estava conversando com a minha esposa de um caso que a gente viu, uma moça que namorava com um rapaz, que dava tudo pra ela, cuidava dela, aí ela ficou famosa, ganhou dinheiro e não amava mais o rapaz, arrumou um novinho e casou com ele. E qual que é o problema disso? São pessoas que casaram errado. O maior problema de alguém que casa errado é que ele está se autodestruindo. Sabe o que eu aprendi? É melhor não casar do que casar errado. Porque casar errado é assinar a certidão de óbito dos seus propósitos. Uau. Pastor, Que é quando isso? você casa errado, você está assinando a certidão de óbito de seus sonhos. Oh. Sabe por quê? Porque para muita gente, casamento é divisão de contas. Tem gente que só casa para dividir as contas. Uhum. Só que eu aprendi que casamento não é dividir contas. Casamento é compartilhar propósito. Eita. Então, quando você casa com alguém que não tem o mesmo propósito que o seu, não importa se um tem dinheiro e o outro não tem, a questão é o propósito. Duas visões é divisão. Uau. E reino dividido, casa dividida, casamento Não dividido, subsiste. não prospera, não vai dar certo. O problema é que tem gente que casa só pra ter relação sexual. Só que casamento não é dividir cama. Casamento é compartilhar a vida. Ó. E esse que é o problema de muita gente. Tem gente que mora na mesma casa, mas vivem como se fossem dois amigos estranhos. Dividem as contas, compartilham a cama, mas não vivem o mesmo propósito. Então, o segredo para um casamento de sucesso é um casamento com propósito. Um casamento com propósito é o segredo De um casamento de de sucesso. um segredo de um casamento de sucesso. E, Cauê, o que me chama a atenção é que eu vejo, existe duas posições. Tem pessoas que têm a posição que ele ora, pede a Deus a uma companheira, Uhum. e ele só vai crer se Deus levantar um profeta para poder entregar uma profecia. Meu É. Deus. E tem gente que também que crê, que acredita que não existe a profecia para casamento. Exemplo, nós vemos ali Abraão, ele determina o seu servo buscar uma esposa para Isaac, correto? Uhum. Ali não houve profecia. E tem gente que defende essa tese que eles acreditam que não existe a profecia para casamento. E o segredo do casamento é as pessoas conviverem bem, dividirem,
emoções, compartilhar o afeto, o amor, o carinho, cuidar um do outro, correto? Correto. E qual seria a sua posição? Você acredita que existe a profecia para casamento ou você acredita que não existe a profecia para casamento? Pastor, eu acredito que existe profecia para casamento, porém eu acho que são casos extremamente isolados. Por exemplo, a Bíblia em si narra diversos casamentos que aconteceram durante milhares de anos. Porém, desses milhares de casamentos, são pouquíssimos que a Bíblia fala sobre um envolvimento direto de Deus na escolha da pessoa. Vamos lá, primeiro, Adão e Eva. Adão não escolheu uma mulher para casar. Correto. Quem escolheu a mulher de Adão foi Deus. Foi Deus. Deus criou Eva e deu Eva por mulher para Adão. Então Deus se envolveu diretamente nesse casamento. No caso de Abraão, quando mandou escolher um filho para ele, Sim. não há um envolvimento direto, mas há um envolvimento indireto. O homem que foi, o Damasceno, que foi escolher a mulher de Isaac, ele orou antes. E Deus deu sinais claros de que Rebeca era a mulher certa. Correto. Então Deus se envolve. Sim. Ok? Ok. Terceiro caso, José e Maria. José ia largar Maria porque ela apareceu grávida. Mas um anjo desceu e disse, olha, não abandona Maria. É para você se casar com ela. Então Deus se envolveu diretamente nesse casamento. José ia divorciar, ia largar. Mas a ordem de Deus foi, não divorcia, não larga. Se casa com ela. E existe o quarto. Isso aqui é para quem diz que Deus não fala. E Deus fala. Foi quando Deus desceu e falou com Oséias. Deus disse, você vai ter que casar com uma prostituta. Uau. Deus não apenas escolheu uma mulher para Oséias, Deus escolheu uma mulher difícil de lidar. E deu então, ordem, né? Deus se envolve. Mas percebeu que foram pouquíssimos casos. Porque isso pode acontecer, Deus pode revelar. Mas isso é uma exceção. Cauê, e se Deus não revelar? Fica com caráter. O caráter não falha. Quem é de caráter, Uau. você consegue casar, você consegue conviver. O problema de muita gente é que eles ficam se iludindo com profetada, não é profecia. Não foi Deus que falou, foi o profeta. Tem muita gente falando no nome de Deus sem Deus mandar. Aí Deus revelou que fulano de tal é seu marido, que fulana de tal é sua esposa, casa e quebra a cara. Porque ouviu o profeta, mas não ouviu Deus. Ouviu o profeta, mas não ouviu os sinais. Ouviu o profeta, mas não ouviu o caráter. E uma coisa que eu aprendi, nos dias de hoje, se for para escolher entre a fala do profeta e o caráter, fica com caráter. Porque o profeta de hoje falha. Os de hoje falha. Mas o caráter não. O caráter não. Sabe por que eu te pergunto isso, Cauê? Porque é o seguinte, tem pessoas que defendem a tese que eles defendem a tese sobre a situação do rei Assuero e Esther. Uhum. O rei Assuero já era um pouco de idade, Sim. já tinha uma idade, já tinha uma convivência. E a rainha que estava no momento era Vasti. Sim. Eu acredito, conjecturando, mente de pregador, conjecturando, eu acredito que Vasti fosse também já tivesse uma idade, uma mulher madura. Uhum. E nasce a jovem Esther, uma mulher mais nova. Uhum. Tem pessoas que defendem essa tese. Eu tenho postura de rei, tenho pinta de rei, me comporto como rei, me visto como rei, tenho condições de um rei, então eu vou ter uma Esther na minha vida. E eles julgam que a ex-companheira seria uma Vasti. A culpa sempre cai na mulher pelo fim do relacionamento. Se você perceber, a maioria dos homens, eles usam essa situação como uma forma de escape para eles ter uma Esther que seria, entre aspas, uma mulher mais nova. A novinha. A novinha. Porque a Vasti já não serve mais no momento de sentar no trono. Tá entendendo? Porque, na verdade, eles comparam a mulher com uma Vasti. Mas, de verdade, ela não é. Foi a mulher que estava do lado. E qual é a sua posição nessa conduta? Pastor, no caso do rei Assuero, houve ali há muita briga teológica sobre a desonra de Vasti. Correto. Porque o maior problema de Vasti não era a sua idade. O maior problema de Vasti foi a desonra que ela causou ao seu marido. E aqui está o problema. Tem muito homem largando uma mulher
que o honrou a vida toda pra ficar com uma novinha. Meu Deus. Uau. Passou fome com você. Passou na prova com você. Quando você não tinha nada, ela tava lá. Tava do lado. Quando você andava de a pé, ela tava lá. Quando tinha que ir no ônibus, ela contava as moedas com você. Aí agora que prosperou, que enriqueceu, vai largar? Não. Isso é desonra. E desonra tem preço. Uau. Tem muita gente que vai quebrar a cara, foi o que eu disse aqui. É melhor não casar do que casar errado. E o problema é que tem gente que tá largando um casamento certo pra se aventurar com uma novinha. Isso é muito perigoso. Tem muita gente que vai quebrar a cara por causa de ego, por causa de desejo e por causa de desonra, não sabendo honrar a mulher de sua mocidade. A Bíblia fala, honra a mulher da sua mocidade. Foi ela que teve com você quando você precisou, foi ela que sofreu com você quando você precisou. Imagina, o camarada que não honra nem a esposa dele, que passou prova com ele, vai honrar quem? Não honra ninguém, né? Porque tá revelando o caráter dele, quem Exatamente. ele é. Ou seja, eu mesmo, uma pessoa dessa vai me chamar de amigo. Não serve para sentar na minha mesa. Não serve. Não serve para poder estar sentado na mesa junto com a gente. Por quê, Cauê? Aí depois, na hora que quebra a cara, vai atrás da mulher que perdeu. Vai atrás de quem trocou. Tem gente que só valoriza quando perde, mas é um segredo. Não espere perder para valorizar o que você tem. Uau. Porque tem coisa que só passa pela sua vida uma vez. Tem oportunidade, existem pessoas, existem relacionamentos que são uma oportunidade e nunca mais vai voltar. Por isso, nós devemos aprender a valorizar para não perder. Porque é melhor valorizar para não perder do que perder para valorizar. Então a gente tem que estar ligado. E o interessante é que quando eu valorizo, o céu se agrada. Com certeza. Que quando eu cuido, o céu se agrada. Com certeza. Porque a maioria dos homens que prosperam, que vencem na vida, é quando valoriza aquilo que Deus ele entregou. Com certeza. Eu soltei até um corte aqui um dia desse atrás, que a mulher não é corrente. A mulher é a coroa do marido. E a própria Bíblia, ela diz isso. Porque corrente a gente domina, a coroa a gente se honra, a gente se cuida. E hoje, o mal do homem hoje é não honrar aquilo que Deus colocou dentro da sua própria casa. Ele não está honrando quem está dentro da casa. Ele traz honra para pessoas de fora, para as pessoas que estão lá fora e deixa de honrar aquilo que Deus colocou dentro da própria casa. E, diante disso, e esses homens que deixam de honrar a esposa para honrar quem está fora? Porque às vezes a esposa pede um sapato. Ei, me dá um sapato. Porque mulher tem isso, né? Gosta de um presente. Qual mulher que não gosta? Ou se gosta. De ser presenteada? Do cartão de crédito. Do cartão de crédito. E, de fato, as nossas esposas, elas merecem, né? Nós, como homens, nós temos essa obrigação. Nós somos os provedores. Nós temos que cuidar da nossa casa. Nós temos que fazer pelas nossas esposas. Porque quantos casamentos você acabou aí porque o homem não cuida? Pensa no seu próprio ego. Nós estamos falando de 1, 2 casamentos, não. Estamos falando de vários. Vários casamentos. E o homem que deixa de valorizar a mulher dentro de casa e valoriza as pessoas de fora. Isso é um grande problema. E isso num contexto geral. Quando eu valorizo mais as pessoas que estão longe do que as pessoas que estão perto, revela a minha dificuldade de conviver com o defeito dos outros. Uau. Sabe por que tem gente que valoriza demais os que estão longe e de menos os que estão perto? Porque quando as pessoas estão longe, os defeitos ficam escondidos. E tem gente que não consegue conviver com defeitos de outras pessoas. Ele gosta de ser honrado apesar de seus defeitos. Porque todos nós temos. Só que ele tem dificuldade de honrar pessoas que ele conhece os defeitos. Existe uma frase que eu ouvi muitas vezes, eu guardei, que a convivência é inimiga da honra. A convivência... onde você tirou isso? A maior inimiga da honra é a convivência. Porque quando você convive com alguém, você conhece os defeitos dessa pessoa. E sabe o que é difícil? Você conseguir honrar alguém conhecendo os defeitos dele. Isso é só pra quem tem caráter. Doido. Isso é só pra quem é forte demais. É por isso que tem gente que prefere valorizar os amigos do que valorizar a esposa.
É por isso que tem gente que prefere valorizar as pessoas de longe do que valorizar as pessoas de perto. Porque quando ele vê o defeito de alguém, ele fica cego e não consegue enxergar as qualidades. A gente precisa aprender. Eu também tenho defeitos. Só que eu preciso aprender a enxergar as qualidades das pessoas acima dos defeitos que elas carregam. Isso é honra. Honrar apesar dos defeitos mostra que eu sou um homem de visão. E visão Deus não dá para qualquer um, né? Não, visão é só pra quem Rapaz, se posiciona. essa daí é forte, Barão. Essa que você soltou aí, ela é poderosa. Valorizar quando você enxerga os defeitos. É porque tem gente que só valoriza com as qualidades. Tem gente que ele olha pra pessoa, se ele não vê defeito na pessoa, ele vai conseguir honrar. Tem gente que vai me honrar como homem de Deus, enquanto achar que eu sou perfeito. Eles acham que eu sou Jesus, eu não peco. Sim. No dia que descobrir que eu pequei, que eu errei, que eu falhei, vai deixar de me honrar. Só que isso não é honra, isso é bajulação. Bajulação. Quando você bajula alguém que você acha que é perfeito, você não tá bajulando a pessoa apesar de. Uau. Você tá bajulando a pessoa porque ela tem algo pra te oferecer, porque ela te interessa. Agora, quando você consegue honrar alguém, apesar dos defeitos, apesar das falhas, você está indo além do interesse. Isso é caráter. E o bajulador, ele sempre se revela. Sempre se revela. Bajulador não dura muito tempo escondido. O bajulador, ele sempre se revela. Mas sabe qual que é o problema? A gente prefere os bajuladores... Ó, isso aqui é uma chave. Isso aqui é uma chave poderosa. A gente prefere os amigos bajuladores do que os amigos verdadeiros. Uau! Sabe por quê? Porque os bajuladores são os melhores. Um bajulador nunca vai falar a verdade pra você. Um bajulador nunca vai te corrigir. Um bajulador nunca vai te atacar. Um bajulador nunca vai apontar os seus defeitos. Sabe qual que é o problema? Tem gente que não aceita ser corrigida. É por isso que tem gente que merece andar do lado de bajulador. É por isso que tem gente que merece andar com amigo falso. Por quê? Porque não aceita a verdade. Uau. Porque um amigo de verdade não é aquele que sempre fala o que você quer ouvir. Não é aquele que sempre fala que você tá certo, que você tá aquele que bonito. te repreende. É aquele que te corrige. Amigo de verdade é quem te aproxima do altar. Amigo de verdade é quem te afasta do pecado. Amigo de verdade é quem te afasta do perigo. Então tome muito cuidado, porque falar o que você quer ouvir, o diabo fala. Ele fala para agradar o seu ouvido, mas quando Deus fala na boca de um amigo de verdade, a correção, a direção e a transformação. Verdade, porque a aliança de Jonatas e Davi foi algo diferente, né? Com certeza. Algo você falando disso aí me veio assim, né? Porque quando Saul procurava Davi para poder matar ele, Jonatas alertava Davi, né? Com certeza. Então, amigo que é amigo não vai deixar você morrer. Porque o que nós mais vemos são amigos deixando o outro morrer. Se diz que é amigo. Isso não é amigo. Nunca pode se dizer que isso é amigo, né? Então, a gente tem que escolher bem as nossas amizades. Realmente, a gente temos que olhar realmente para nossas amizades. E, Cauê, outra coisa. Hoje, as mulheres, elas alcançaram um nível hoje no mercado que as mulheres hoje, elas... Você vê, tem mulher que é juíza, tem mulher que é promotora de justiça, tem mulher que tem loja, tem mulher que cuida dos seus próprios negócios. A mulher hoje, ela desenvolveu. E hoje nós temos os homens machistas. Os machistas que não concordam com a posição da mulher. Hoje tem pessoas que acham que a mulher não tem capacidade de liderar. E eu conheço várias mulheres que lideram. Conheço mulheres que têm postura de liderança. Eu vou te fazer uma pergunta, que me pediram para poder te fazer essa pergunta, é sobre a mulher ser chamada de pastora. Tem gente que não concorda. Eu conheço pessoas que defendem a tese de que a mulher não nasceu para pastorear, porque se baseia dentro da Bíblia que não tem uma pastora. Fala que Deus não levanta a pastora. E eu queria saber qual é a sua opinião. Qual é o que você defende? Você defende a mulher que pastoreia ou você defende a mulher que não é pastora? Pastor, eu vejo hoje, um grande problema na mulher ser pastora. Não que eu tenha algo contra a mulher ser pastora. Aliás, eu sou super a favor da mulher liderar. Tem mulher que tem esse espírito de liderança. Correto. Tem mulher que prega melhor que homem, fala melhor que homem. Só que é exatamente esse o problema. Hoje, muitas mulheres estão pastoreando, liderando, e não é porque elas têm o espírito de liderança. É porque não tem um homem. Uau! Não, o problema, o que eu prego contra aqui, não é a mulher pastorear.
não é a mulher liderar. O que eu prego contra hoje é sobre a covardia dos homens. Porque tem mulher que está pastoreando porque não tem um homem para pastorear. Exatamente. Não, tem casos aí que a mulher, você vê que a mulher nasceu para pastorear. Nasceu. Você vê que ela tem a chamada para pregar. Por exemplo, pastora Helena Raquel. Eu amo ouvir a pastora Helena Raquel pregar. Quem vai dizer que aquela mulher não nasceu para pregar? Prega mais que muito homem. Com certeza. Você entendeu? Só que o problema não é esse. O problema é que tem lugares que era pro homem estar falando. Só que os homens de hoje, o problema é, eu falei que é hoje, o problema é que essa geração é uma geração de homem covarde. Tem mulher que tem que sustentar a casa. Eu não sou contra, eu fui criado por uma mulher, minha mãe sustentou a casa. Só que tem lugar que a mulher sustenta a casa porque o marido é um banana. Eita! Minha mãe sustentou a casa porque ela criou a gente sozinho, então ela foi obrigada. Ela tinha que tomar essa atitude. Mas tem muitas casas que eu vejo por aí que tem homem na casa, mas parece que não tem. E na verdade tem um banana. E eu não tenho o direito de falar, corrigir mulher. Tem mulheres para pregar para essas mulheres e corrigi-las, doutriná-las, mas eu tenho postura para poder falar para os homens. Seja homem, seja líder. Você é cabeça. E ser cabeça não é mandar. Ser cabeça é dar direção. Eita! Pastor, tem mulher que trabalha melhor com dinheiro do que o marido. Deixa a sua mulher cuidar do dinheiro, não tem problema, isso não é desonra. Tem mulher que ela é mais corajosa, ela fala mais, ela tem mais autoridade na fala que o marido. Deixa ela falar. Só que o problema é, o marido é o sacerdote do lar. E o problema é que tem muito marido banana, que não serve nem para guiar a família para os caminhos de Deus. Não serve nem para ser o sacerdote do lar. Aí Paulo disse, se você não cuida da sua casa, você não serve para cuidar das coisas de Deus. É por isso que eu não posso ser contra uma mulher ser pastora. Porque hoje os homens não servem nem para ser homens. Muito forte. Hoje muito homem não serve nem para ser marido, muito menos para ser pai. Olha o índice de abandono infantil. Está exageradamente grande. Aí você acha que o problema é uma mulher ser pastora? Esse não é o problema da sociedade. Você acha que o problema é porque o homem deixou a mulher pastorear? O problema da sociedade está indo além disso. As mulheres estão ocupando posições que eram para ser de homens. E eu não estou falando posição de liderança. Tem mulher que está tendo que ser mãe e pai. Verdade. Por quê? Porque o homem é um banana. Precisamos corrigir isso. Precisamos voltar a criar homens, não meninos. Precisamos voltar a criar pais, não filhinho de mamãe. Eita! Precisamos voltar a criar líderes, não marionetes. Forte. Esse é o problema dessa geração. É porque a mulher hoje ela tá sendo mãe, tá sendo pai, tá sendo pastora. Tá tendo que fazer tudo. Tá tendo que fazer tudo. Entendeu? Enquanto, na verdade, o homem tá dentro de casa... Se acovardando. O homem tá dentro da igreja e não tem coragem de liderar, porque não quer resolver problema. Enquanto as mulheres são aguerridas. E tem mulher que faz porque vê a preguiça no homem. Exato. É sobre isso que... Esse é o meu ponto de crítica. Meu ponto de crítica não é uma mulher que tem chamada para pastorear. Pastoreie. Você vê que ela tem vocação, ela tem talento para isso. Ela tem talento para pregar. Lidere, pregue, pastoreie. Deixa Deus te usar. É o Espírito Santo que vai fazer através de você. Mas o meu problema é, existem mulheres que não têm essa chamada, mas que estão sendo obrigadas a ocupar essa posição porque não tem um homem para tomar postura. Isso é poderoso, Cauê. Isso é viral. Isso aí é viral. Isso aí que você disse aí é viral. Porque a mulher, ela tá fazendo o papel do homem. Hoje nós vemos que tem homem que não tem voz dentro da sua casa. Não tem voz no sentido de quê? De dar direção. Pastor, mas olha aqui, você vai seguir a direção de alguém que só anda por caminhos errados? Não pode. É por isso que tem muito homem que não tem respeito dentro de casa. A mulher dele não respeita ele. Os filhos dele não respeitam ele. E não é porque a mulher desonra. Não é porque a mulher está desonrando ele. Porque tem gente, minha mulher está me desonrando, não. Como que uma mulher vai seguir um homem que não sabe andar direito? Que não anda nos caminhos certos? Não administra direito. Não honra a família, porque a primeira Bíblia manda o homem amar a mulher, e depois a Bíblia manda a mulher honrar o homem. Então não tem como... A primeira ordem é, homens, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a sua igreja? Dando a sua vida por elas. Então se o homem não dá a sua vida pela sua família, ele não tem o direito de cobrar honra. Muito forte. Aqui está a chave. A Bíblia manda o homem se sacrificar pela sua família. Se um homem não faz isso, ele não tem direito de cobrar a submissão da mulher. Porque uma mulher que vê o seu marido dando a vida por ela, eu duvido que ela vai ter dificuldade de se submeter a ele. Eu duvido. Quando a mulher vê um homem de força, de garra, de princípio, de caráter, ela se submete. O que é difícil é a mulher se submeter a um homem banana.
Ela não vai se submeter. Não vai. O que é difícil é uma mulher se submeter a um homem sem caráter, sem postura. Então, primeiro faça o seu papel e depois exija o dos outros. Essa é a verdade. É muito forte, isso aí eu vou tirar o chapéu. Todo respeito. Mulherada, vocês merecem, vocês são guerreiros. Merecem demais. E nós estamos aqui, nós torcemos, nós estamos aqui defendendo vocês, porque a gente acredita no potencial de vocês. Cauê, isso é poderoso que você disse, e de verdade é a realidade hoje no nosso país. A realidade é que as mulheres estão casando e estão fazendo o papel dos maridos dentro da própria casa. Casando com o filho, essa geração Nutella, como diz aí agora, a geração de Enzo. Geração de Enzo. Você pega o filhinho que tá acostumado com tudo na mão, não Filho faz de nada, mamãe, sustentado pela mãe, que não casa, sofreu. a mulher tem que sustentar o camarada. E a mulher tem que sustentar o Aí se a mulher sustenta o camarada, faz tudo, a mulher vai mandar em casa também. Fica fácil, né? Fica fácil mandar em casa. Fica fácil. É isso mesmo. Cauê, e outra coisa que me chama a atenção na mulher é que a mulher ela tem uma garra. A mulher ela tem uma força. Ela tem um dispositivo dentro dela que quando aciona, quando a mulher descobre isso que existe dentro dela, ela vence qualquer obstáculo. Não tem limite para a mulher. Eu descobri que as mulheres elas não têm limites. Não existe nada impossível para a mulher. A mulher, hoje, ela é um referencial. A mulher, ela é coluna, ela é ponte, ela é escada, ela é vida, ela é mão, ela é abraço, ela é postura, ela é conduta, ela é direção. A mulher é isso tudo hoje. E tem pessoas que não conseguem enxergar isso, né? Tem pessoas que não conseguem ter isso como um princípio. Você acha que isso seria um princípio para o casamento? O homem enxergar a sua esposa como ponte, coluna, como escada, como degrau, como mão, como abraço, como passos que serão dados juntos, porque tem pessoas que têm dificuldade de enxergar esse princípio de ter essas coisas, né? Mas isso é um princípio, né? É ter a mulher junto com a gente nessa caminhada. E a mulher ela tem uma ferramenta dentro dela. Essa ferramenta, a mulher ela derruba do mesmo jeito que ela levanta. Tem mulher que derruba. O exemplo está dentro da Bíblia, é Dalila que destruiu Sansão. Acabou com ele. Mas tem mulher que levanta. E a mulher, quando ela quer levantar o homem, ela levanta mesmo. A mulher, ela tem... Eu aprendi que ela tem esses dois diferenciais. Ela levanta ou ela derruba. E o homem, ele consegue... Você acha que o próprio homem tem esse dever de ativar esse dispositivo da mulher? Pastor, eu aprendi que ninguém para uma mulher determinada. Quando uma mulher quer uma coisa, ela consegue. Eu sou prova viva disso. Eu sou filho, né, de uma mãe que me criou... Minha mãe criou eu e minha irmã sozinhos. 2 filhos. Eu vi minha mãe criando 2 filhos sozinhos. Quando ela divorciou do meu pai, ela foi morar dentro de uma garagem que, dado o tamanho desse estúdio aqui, morava eu, minha mãe e minha irmã. Só que minha mãe colocou uma coisa na cabeça. Eu vou provar que eu não preciso de ninguém. Uau! Eu só dependo de Deus e da minha vontade. Quando eu saí da casa da minha mãe já tinha uma casa própria, 3 empresas, do totalmente zero. Eita! Então, eu cresci e testemunhei que quando uma mulher quer fazer uma coisa, ela consegue. Ninguém para uma mulher obstinada. Ninguém para uma mulher que sabe o que ela quer. E na Bíblia a gente tem vários exemplos. E, inclusive, Salomão disse que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, esse poder de edificação, a Bíblia não fala que o homem tem, mas a mulher tem. A mulher, quando ela quer, ela consegue construir um casamento, ela consegue levantar os seus filhos, educar os seus filhos, direcionar os seus filhos. Mas quando ela não sabe como se portar, ela também consegue destruir uma família. A mulher tem esse poder. Então, é por isso que as mulheres precisam tomar muito cuidado com as decisões. Porque a decisão de uma mulher pode influenciar um país inteiro.
Pastor, isso aqui é uma chave. Ana, um dia foi pro templo orar. E a oração de Ana mudou uma nação inteira. Uau. Ela disse, Deus, peguei. se o Senhor me der um filho, eu darei o filho pro Senhor. O filho que nasceu foi Samuel. E Samuel foi o prepulsor de um dos maiores avivamentos da história. Uau. Então esse é o poder de uma mulher que ora. A mulher que ora, ela transforma não só a sua casa, mas ela também transforma tudo que está à sua volta. Então a mulher sábia, ela edifica aquilo que está ao seu redor. E a pergunta foi se nós homens devemos ativar isso nas mulheres, e com certeza. Nós devemos influenciar que essas mulheres busquem, orem, porque eu aprendi que sem uma mulher de oração, não existe um homem de pé. Sem uma mulher de oração, não existe um casamento de pé. Sem uma mulher de oração, não existe uma família de pé. Verdade. E, Cauê, outro tema que pediram para te perguntar é sobre traição. Traição no relacionamento. Nós vemos que muitos relacionamentos, eles não dão muito certo. E às vezes é por falta de afeto, de carinho, de companheirismo, de parceria, ou do homem ou da mulher, né? Uhum. E muitas pessoas, eles acham que quando a mulher posta uma foto, a mulher vai ali e posta uma foto no Instagram, Facebook, tem mulher que realmente, né, que posta até do jeito que não deveria. Não se porta. Não sabe se comportar. Não sabe se comportar. E a pergunta que eu quero te perguntar é o seguinte: tem mulheres que vão no Instagram e postam aquelas fotos, vamos botar quase que nuas. Uhum. Você acha que essa mulher, ela tá carente dentro de casa e por isso tá se revelando ali no Instagram? Ela tá se mostrando no Instagram? Ou porque ela tá carente dentro de casa e não recebe um elogio e tá buscando elogio nas redes sociais? Acho que é falta de caráter mesmo. Falta de caráter. Eu aprendi que uma roupa não define quem você é. Mas o jeito que você veste fala muito sobre o que você pensa. Uau. É aquele negócio, roupa não te leva pro céu. Mas quem é do céu sabe como se vestir. Uau. E muito mais, quem é do céu sabe que não deve de deixar de se vestir. Então, quando uma mulher vai para a rede social e posta, se exibe, a intenção dela é chamar atenção. Independente. Tem mulher que está satisfeita em casa, tem um bom marido, tem um bom casamento, tem até uma vida sexual ativa, mas o problema dela é que ela nunca está satisfeita. Ela sempre tem que chamar a atenção de mais alguém. Em algumas igrejas, eles têm até um nome para esse tipo de atitude, tem a ver com pássaro. Uma pomba. Então, a gente tem que... Literalmente a pomba gira. Então, assim, eu aprendi que tudo tem limite. Eu sei que tem homem que censura demais, não deixa a mulher viver, a mulher posta qualquer coisa, alguém curte a foto dela, ele já tá lá em cima perturbando, mas eu também aprendi que uma mulher sabe, ela sabe como se vestir, sabe como se comportar. E eu aprendi que tudo que é precioso fica escondido. Então, se o seu corpo é precioso e é templo do Espírito Santo, não tem pra que você ficar exibindo ele na rede social. Que é isso? Que é isso? Essa é a minha opinião. O corpo é precioso, não se mostra. Não tem pra que exibir. Entendeu? Entendi.